Pessoal, então, só deixa eu arrumar meu microfone aqui que vai dar um acidente. Prontinho, aula ao vivo é assim mesmo, cheio de problema. Então, olha só. Raiz quadrada de números racionais e transformação de números decimais em frações decimais. O assunto é bastante... O título do assunto é bastante extenso, mas o conteúdo ele é fácil, mas requer um pouco de atenção. Então, olha só. Raiz quadrada de números racionais, transformação de números decimais em frações decimais. Então, olha só. A raiz quadrada é uma operação contrária de uma potência com expoente 2. Então, fazendo aqui um lembrete, então relembrando, então olha só, o que isso mostra pra gente? Relembrando, a potência o que é? Temos uma base, aqui o número pequenininho, que vem aqui em cima, é o expoente, e o resultado é uma potência. Certo? Então, é uma potência em que o expoente da base é 2. Então, olha só, relembrando, né? Isso aqui a gente já viu nos vídeos passados. Então, olha só. E a raiz quadrada, ela tem a seguinte forma. Olha só. Partes da raiz. Partes de uma raiz. Então, olha só. Partes de uma raiz. A gente tem essa estrutura aqui, que o nome dela é radical, certo? O número pequenininho que vem aqui é o nosso índice. E o número que vem dentro se chama radicando. E o resultado é a nossa raiz, certo? Então isso vem de encontro ao no nosso início da nossa aula. A raiz quadrada é a operação contrária de uma potência com expoente 2. Então, olha só. Um exemplo. Ó. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois, ou porque, 2 elevado na segunda potência, ou seja, no expoente 2, é igual a 4, ok? Ó, é uma operação contrária, em que, olha só, a potência se torna o radicando, a base, o nosso resultado, e o nosso expoente se torna o nosso índice. Ok? Por isso que é a operação contrária. Então, olha só. Outro exemplo. Olha só. Raiz quadrada de 9. Então, olha só. Para dar 9, eu tenho que achar dois números que, multiplicado entre si, sejam 9. 5 vezes 5 não é. 4 vezes 4 não é. 3 vezes o 3 é 9. Então, 3, porque
3 elevado ao quadrado é igual ao 9, certo? Então, a nossa potência e o nosso radicando são iguais. A nossa base e a nossa raiz são iguais. O nosso índice e o nosso expoente são iguais. Logo, isso daqui é a operação contrária dessa daqui, certo? Então, a gente diz o seguinte: quando a gente estuda números racionais, a gente está falando de frações, principalmente. Mas os números racionais, como a gente já estudou, eles abraçam o conjunto dos números naturais, ele abraça o conjunto dos inteiros e ele abraça também as frações. Por isso que as frações abraçando os inteiros que abraça os naturais. Por isso que a gente pode dizer que o 4 e o 9, eles também são números racionais. Então, olha só. Tá certo, raiz quadrada exata, né? Isso que a gente tem que levar em consideração. Então, olha só. Voltando aqui, ó. Então, vamos ver como funciona uma raiz quadrada de uma fração que tenha o resultado de uma raiz exata. Raiz quadrada de 16 sobre 81. E agora, misericórdia. Olha só. Como é que a gente faz essa raiz quadrada? A gente usa a esperteza. Agora, a raiz quadrada não está como uma guarda-chuvinha sobre a fração inteira? Então, esse guarda-chuvinha eu posso distribuir no 16 e eu posso distribuir no 81, certo? Que fica... Qual é o número que vezes ele mesmo dá o 16? 4. Então, 4. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 81? 9. Então, essa é a nossa raiz. Ok? Então, dê uma pausa no vídeo e copiem essa parte. Então, voltando aqui, ó. Eu vou fazer até uma observação aqui de um giz de uma cor diferente. Observação. Ó, o índice 2 da raiz quadrada não precisa ser escrito. Ou seja, exemplo. Raiz quadrada do 9, que nem a gente viu lá, a gente pode escrever apenas desse jeito aqui, ó. Certo?
A raiz quadrada do 4, que nem a gente estudou no exemplo anterior, a gente pode escrever apenas desse jeito aqui, ó. Certo? É igual, certo? A única coisa que muda é que o 2 não é escrito. Professor, eu posso escrever? Pode. Mas no livro vai estar apenas desse jeito aqui. Certo? Então, agora vem a segunda parte da nossa aula, que é o que? Transformar números decimais em frações decimais. Como é que a gente faz isso? Certo? Então, aqui vem a segunda parte da nossa aula. Transformação de números decimais em números. Em números não, em frações decimais. Números decimais é aquele que a gente já conhece, aquele número com vírgula, certo? Então, só que o que são frações decimais? Frações decimais, ó, o que são? Frações decimais. Frações decimais são o quê? São frações que têm no seu denominador o 10, o 100, o 1000 e assim por diante. É sempre 10 vezes, fazendo 10 vezes 10 e 10 vezes ele mesmo fazendo, ok? Então, e assim por diante. Isso são frações decimais. A gente chama esse 10 multiplicado por 10 multiplicado por 10, a gente chama de potências de base 10, que eu vou explicar numa outra aula. Mas a gente só vai trabalhar com isso daqui, ó. Denominador 10, 100 e 1000, certo? Então, vamos a um exemplo. Ou seja, eu vou fazer uma tabelinha aqui, bem rapidinho. Ó. Esses denominadores estão de acordo, ó. Esses denominadores estão de acordo, acordo com o número de casas após a vírgula. Então, assim, pessoal, olha só. Vejamos a tabela. Olha só, desenhando uma tabelinha aqui com régua, certo? O nome disso aqui é régua, né? A gente é mais rápido desenhar à mão, a gente tem esse costume, né? Não é muito interessante fazer isso. Então, olha só. Então, deixa eu só fazer esse lado aqui um pouco maior, para dar espaço para a gente
desenhar. Então, o número de casas decimais é do seguinte jeito. Ó, aqui é o número de número de casas decimais. E aqui vem o denominador. Lembrando que o denominador é usar régua, professor. Usar régua. Isso. Então, olha só. Lembrando que o denominador é a partezinha da fração que dá o nome da fração, certo? Então, número de casas decimais, você pode ter 1, 2, 3. É o que a gente vai estudar nessa primeira parte. Quando o número de casas decimais tiver uma só, o denominador vai ser 10. Quando o número de casas decimais for 2, o denominador será 100. Quando o número de casas decimais tiver 3, é 1000. Vamos aos exemplos aqui, ó. Exemplos. Ó, letra A. 1,5. Quando a gente quer transformar o número decimal em fração decimal, a gente faz do seguinte jeito. A gente escreve o 15 sem a vírgula e a gente olha quantas casas vem após a vírgula, que é uma só, então é o 10. Letra B. Aqui, 2,35. Quantas casas tem após a vírgula? Aqui é uma só. Ó, uma casa. Aqui tem quantas? 2 casinhas. Então, o denominador vai ser quem? O 100. E eu escrevo o número 100 a vírgula. Então, fica 235 sobre o 100. Ok? Então, o que isso nos vai ajudar a gente? Vai ajudar no seguinte. Quando a gente tiver uma fração não, um número decimal que a gente precisa extrair a raiz quadrada dele, a gente vai olhar para essa tabelinha aqui. Então, olha só. Vamos a um exemplo B aqui. Um exemplo B. C, na verdade. Olha só. Eu quero a raiz quadrada. Lembrando lá, né, da observação que o 2 não precisa ser escrito. 2,25. Primeiro a gente olha o seguinte. Quantas casas tem após a vírgula? 2. Olhando na nossa tabela, o denominador vai ser quem? Ó, temos 2 casas. Certo? 2 casas. Então, tendo 2 casas, qual vai ser o nosso denominador? O 100. Então, e a gente escreve o 225. E a gente coloca a raiz quadrada como um guarda-chuva tampando todo mundo. Então, olha só. Então, a gente extrai a raiz quadrada de 225. Olha só. Raiz quadrada de 225 sobre a raiz quadrada de 100. Certo? Raiz quadrada de 225 é 15. A raiz quadrada de 100 é 10.
Então, olhando, o denominador não é 10, voltando de lá para cá, então fica 1,5, que é o nosso exemplo, certo? Ah, eu não tenho certeza se é 15. Faça 15 vezes o 15, ó. 15 vezes o 15. Aqui vai dar 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Pula uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Ó, desce o 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1, 2. Então é o 15. Fazendo essas provinhas reais é que vocês vão aprender, certo? Então, essa aqui é a nossa aula de hoje. Espero que seja bem, espero que foi bem explicativa. E qualquer sugestão de assunto, coloque lá nos comentários, certo? Então, bons estudos. Lembre-se, matemática só se aprende escrevendo, certo? Boa semana a todos.